Oi pessoal, esse é o último vídeo da série do Hell 8 e hoje a gente vai falar da ferramenta do Insights que vem junto com a subscrição e traz muita vantagem competitiva e também vantagem funcional em relação a não só aos competidores, mas também traz bastante ganhos para os clientes que utilizam. Então, o Insights, provavelmente vocês já ouviram falar, é uma ferramenta de análise preditiva, né? Ela analisa todo o comportamento da máquina e traz aí uma camada de gerenciamento bastante interessante para sistemas Hell. Né? Então, vamos aqui. O Insights ele é uma ferramenta que passou por uma modificação bastante recente, ainda no começo desse ano. Ele traz bastante coisa nova e os produtos da Red Hat como um todo eles estão sempre evoluindo, né? O Insights agora ele tem essa abinha chamada Register Systems e nessa aba você tem a visualização de uma espécie de passo a passo de como instalar o Insights nas máquinas, tá? Por que isso é interessante? Porque quando a gente fala de Insights, pode ficar um pouco subentendido a maneira que ele funciona e a maneira que você faz a instalação. Então, o Registration Assistant ele foi desenvolvido para facilitar o entendimento e facilitar o processo de subscrição, né, o processo de instalação do Insights nas máquinas. Aqui a gente tem algumas opções, tem uma subscrição do Hell tradicional, do Hell Manager tradicional, de um sistema que está num satellite ou de um sistema que está numa public cloud, tipo uma AWS ou uma Azure, né? Nesse caso, a gente vai utilizar um tradicional. Eu posso definir aqui se eu quero um Hell 8 ou um Hell 7, um Hell 6 ou um Hell 7, né? Lembrando que os clientes que estão na versão 6.7 do Hell 6, eles têm direito a utilizar um Insights, eles têm acesso a isso, né? E obviamente do Hell 7 para cima, todos os Hells eles têm direito, né? E daí ele dá algumas possibilidades para vocês aqui, né? Se você pode instalar ele de maneira manual ou instalar ele utilizando talvez um Puppet ou um Ansible, né? A maneira manual é bastante simples, é extremamente simples, mas se a gente pensar aí no cliente que tem 10 máquinas, 15 máquinas, esse processo manual é muito tedioso e não tem muito ponto de você ficar fazendo ele várias vezes. Então a instalação com Ansible ela é bastante interessante, porque você faz a automatização disso e consegue fazer todo o seu inventário de uma vez só. Tá? Essa instalação do Insights através do Ansible é bem simples. A gente vai vir aqui para o meu terminal. Eu estou usando duas abas aqui, né? Essa aba que eu estou no meu Ansible Host, que é a minha máquina mesmo, e eu tenho aqui um Hell Server tradicional daquela máquina que a gente instalou lá no começo, tá? As únicas modificações que eu fiz aqui foi nos hosts, né? Então eu defini exatamente o que eu queria, o endereço do IP da máquina, né? E eu fiz o download da role de instalação do Insights, tá? Que é a role Red Hat Insights, foi desenvolvida pela própria Red Hat. Se vocês procurarem no Ansible Galaxy, vocês vão achar ela. E ela nada mais nada menos que é uma coleção de playbooks que fazem a instalação e a checagem do Insights na máquina, né? Ele vai instalar o servicinho do Insights e vai colocar todas as informações de comportamento da máquina para a cloud da Red Hat, né? Que é basicamente, né, essencialmente, como o Insights funciona, né? Então, para a gente rodar essa role, a gente tem um playbook que vai fazer uma referência. Então, se a gente dá um cat aqui, nesse install insights eu tenho uma referência à role que eu acabei de mostrar para vocês. E ele também faz um condicional para rodar essa automação em apenas sistemas operacionais que são da família de sistemas operacionais Red Hat, né? Isso é interessante se o cliente tem aí uma listagem de inventário que não tem um filtro, né? E daí esse playbook ele faz um filtro para ter certeza que a execução daquele playbook vai fazer sentido, né? Então, a gente pode vir aqui e rodar esse playbook, né? Ele vai fazer a instalação tanto do agente do Insights pra gente e vai confirmar que a máquina está instalada. E a gente consegue ver isso depois no inventário do Insights. Bom, a role terminou de executar, significa que deu tudo certo. Se a gente for lá no Insights em inventário, ela vai apresentar pra gente
o server, né, o Hell Server, que foi adicionado agora, né? E daí, para a gente entrar no sistema para ver alguns parâmetros dele, ele vai trazer uma série de informações de qual tipo de infraestrutura que isso está rodando, qual é a configuração disso, quantos pacotes, BIOS, qual sistema operacional, qual é o kernel. Você consegue ter bastante informação aí só nessa primeira página, né? E daí o Insights ele tem todas aquelas funcionalidades que provavelmente vocês já conhecem, né? É o patch, que ele vai trazer algumas atualizações, o compliance para poder manter os seus sistemas em compliance, né? Isso é bastante importante se o cliente ele tem a necessidade de fazer isso. Vulnerabilidade, que ele vai mostrar para você os CVEs, então os casos de suporte que já foram completados pela Red Hat, a gente tem uma base de conhecimento em cima disso, e o Advisor, que vai trazer algumas recomendações para o sistema, né? Todas essas abinhas aqui você tem dentro da própria aba da máquina, né? Então a gente pode vir aqui e ver, por exemplo, vulnerabilidade, né? E quando você vem aqui no ID do CVE e clica nele, você vai ter todo um reporte do que foi feito no CVE, o que foi atualizado, o que foi resolvido. E a ideia é que toda mitigação que você faça com Insights, ela consiga ser automatizada através do Ansible, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu posso vir aqui em Remediate, eu vou criar um novo playbook, então posso colocar que é um New Playbook CVE. Ele vai pedir aqui para eu dizer para ele se eu quero que dê um reboot ou não, vou colocar que sim. E ele vai criar para mim esse novo playbook. Esse playbook ele fica aqui em Remediations. Ele vai mostrar todas as remediações que eu apliquei, tem algumas aqui, mas a que eu criei é essa aqui específica. E eu posso fazer o download desse playbook, né? Esse playbook ele vai trazer para mim todas as informações que eu preciso saber do que exatamente vai ser executado naquela máquina, tá? No caso do meu ambiente aqui, a única coisa que eu preciso modificar nesse playbook é o host, né? Porque como eu não tenho um serviço de DNS disponível, eu tenho que dizer para ele exatamente qual é o IP da máquina. Mas o cliente, ele quase 100% de certeza que ele vai ter isso rodando na infraestrutura dele, então essa modificação não vai ser necessária. Outra coisa interessante é que se você tem acesso ao playbook, você tem acesso a exatamente o que vai ser executado. Então, se o cliente se sentir desconfortável com alguma mudança que o Insight está realizando dentro do sistema dele, não tem problema nenhum. Ele pode vir aqui, tirar a task ou modificar a task, né? Completamente o que ele quiser fazer nesse playbook específico, né? Então, essa liberdade é bastante interessante. Se a gente voltar aqui para a minha máquina, eu vou até os downloads, que é onde vai ficar esse playbook que eu acabei de fazer o download, e a gente faz a mesma coisa, né? A gente faz a execução desse playbook que vai trazer esse playbook que vai trazer essa remediação que a gente acabou de criar ali no Insights, tá? Uma coisa bastante interessante sobre o Insights é que você tem uma transparência muito grande no que você está transmitindo, né? O cliente, às vezes, ele vai querer saber exatamente quais informações o Insights está levando para a cloud da Red Hat, né? Às vezes o cliente pode perguntar, mas o meu dado está saindo da minha rede, como que funciona isso, né? Claro, o dado está saindo da rede do cliente, né? O dado vai até a cloud da Red Hat para a gente poder fazer a comparação desses dados e poder trazer todas as remediações que a gente traz, né? Uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro é que o Insights não pega usuário, não pega certificado, não pega senhas, então o cliente não precisa ficar preocupado com isso. Em todos os vídeos dessa série eu trouxe algumas documentações para vocês lerem com mais calma e entrar em mais detalhes. A documentação do Insights ela diz exatamente onde que você vai para poder fazer as modificações. As modificações elas são feitas por um arquivozinho YAML, então você pode ir lá fazer essa modificação, essa config e dizer exatamente para o Insights o que você quer que ele transmita para a cloud da Red Hat e o que você não quer. O cliente tem a liberdade de poder barrar as informações que ele acha que não faz sentido o Insights ter acesso, tá? Então, ele fez o update desses pacotes vulneráveis. Se vocês perceberem aqui, eu perdi a conexão com o server porque eu pedi para a máquina rebootar.
Beleza? Já consegui logar mais uma vez. Então, para vocês terem uma ideia, só para a título de curiosidade, tá bom, pessoal? Através do Insights Client... Opa. Isso, através do Insights Client, você tem a possibilidade de rodar ele offline. O que significa isso? Que ele vai rodar o que o Insights roda tradicionalmente para poder pegar todas essas informações, mas ao invés dele já publicar, ele vai gerar um ponto tar com todas as informações que ele pegou da máquina. Isso é legal para você mostrar a transparência, né? Que o Insights ele não está fazendo nada pelas costas do cliente. Ele vai mostrar exatamente o que ele está utilizando para poder trazer essas informações, né? Então, a gente pode entrar aqui nesse diretório que ele passou pra gente. Vamos dar um unzip. Opa. Isso. Beleza. Então, aqui dentro desse diretório, eu tenho todas as informações... Putz, não tem trick. Eu tenho todas as informações que o Insights pediu e que ele teria trazido para a cloud da Red Hat caso eu tivesse rodado esse comando sem o parâmetro offline, né? Então tem bastante coisa aqui, então ele pega algumas files de configuração, algumas capturas do KDump, ele roda alguns comandos para ver serviços, por exemplo, do Nginx, do HTTPD, do MariaDB, porque tudo isso ele vai pegar, vai analisar a configuração e falar assim, olha, o HTTPD tá com uma porta de file aberta que não é padrão, tá? Ele vai avisar caso a máquina tenha algum comportamento esquisito, tá? E para vocês fazerem modificações no Insights, ele fica dentro do etc, né, do etc. Então aqui você tem as configurações do Insights, você tem o motd, você pode fazer essa modificação. E na documentação tem aquela filezinha que você cria para poder modificar exatamente o que você quer que o Insights mostre e o que você não quer que o Insights mostre, né? Então é bastante interessante vocês terem isso na manga, pessoal. Então vamos voltar aqui para o dashboard do Insights, tá? Esse é o último vídeo dessa série. Espero que vocês tenham tirado algum proveito. A série ela foi mesmo para passar conteúdos básicos e conteúdos simples, mas conteúdos que trazem um valor interessante caso o cliente peça uma demo, peça alguma aplicação num caso de uso específico, sem falar em POC, ou até mesmo se pedem para vocês fazerem algum tipo de workshop de novas funcionalidades do Hell 8. Aqui eu mostrei algumas, mas tem muito mais coisas que vocês podem explorar. Tudo isso estão nas documentações que eu mandei para vocês, junto com esses vídeos. E eu fico à disposição de todos, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram incrementar algo mais do que eu mostrei aqui para vocês. Tudo isso é bastante simples, é fácil de entender com a documentação que a Red Hat proporciona pra gente e é bom aí para vocês aprimorarem os conteúdos que vocês passam para o cliente, né? No próximo mês, a gente vai falar de Ansible. Eu vou fazer o setup do Ansible desde o zero até os workflows, né? Eu vou mostrar exatamente como eu costumo montar a minha demo do Ansible, mostrar algumas características específicas. Claro que demo tem sempre as suas nuances, cada um faz de um jeito diferente, mas vou mostrar para vocês e sempre aí à disposição, caso vocês queiram falar um pouco mais sobre. E mês que vem a gente fala do Ansible Tower, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem. Espero que tenha sido de proveito para vocês e até o próximo mês.